Meus irmãos, então nós estamos já celebrando o 33º domingo do tempo comum. Semana que vem é o último domingo do tempo comum, porém nós celebramos o último domingo do tempo comum com a solenidade de Cristo Rei do Universo, né? E semana que vem nós vamos encontrar o Senhor como pastor. Sempre quando vai falar da realeza de Deus, como eu disse na outra semana, não se usa uma realeza como a nossa, como nós imaginamos uma realeza, de tronos de ouro, de coroas, isso e aquilo, mas a realeza de nosso Deus é uma realeza diferente. Nós encontramos a realeza do nosso Deus, cujo trono é a sua cruz, cuja coroa são os espinhos. Nós vamos encontrar na semana que vem um rei, cujo o seu colar, modo de dizer, é justamente a ovelha ferida que ele pega nos seus ombros e ele a carrega. Esse é o nosso rei, um reinado totalmente diferente, porém é o melhor reinado do mundo, porque esse reinado dele é um reinado da entrega, é um reinado de amor. Então, à medida que nós vamos caminhando para celebrar essa festa de Cristo Rei, o seu triunfo como Rei do Universo, o Senhor também nos chama a participarmos do seu triunfo. Mas para isso é necessário que nós nos tornemos discípulos do Senhor, que nós possamos abraçar a nossa cruz todos os dias, segui-lo também no nosso sofrimento, nas lutas, seguir o Senhor todos os dias vivendo a sua palavra, amando, fazendo como nós ouvimos na primeira leitura, falando de uma mulher forte. Mas essa mulher forte é o símbolo também de Israel, mas deve ser o símbolo da igreja. A mulher forte, aquela que trabalha, aquela que dá alegria ao seu esposo. Devemos ser a humanidade que deve dar alegria ao esposo que é Deus. Devemos ser como essa mulher aqui que abre as suas mãos ao necessitado, uma mulher que teme o Senhor. Assim deve ser a nossa vida. O Senhor, para participarmos do seu triunfo, é preciso caminhar nessa vida, vivendo como o Senhor nos ensinou. E aí nós ouvimos no Evangelho de hoje, aqui do capítulo 25 de São Mateus, Jesus contando uma outra parábola, a parábola dos talentos. E aí então diz aqui que um homem, ele ia viajar para o estrangeiro, e esse homem que ia viajar para o estrangeiro, de quem que ele está falando? Dele mesmo. Jesus, após a sua paixão, morte e ressurreição, ele volta para o Pai. Então, ou seja, é o estrangeiro que ele está falando, a volta para o Pai. Mas espera aí, se Jesus já veio do Pai, então por que está dizendo aqui que ele vai para o estrangeiro? O estrangeiro aqui não é Jesus, o estrangeiro é ele vindo aqui ele está como estrangeiro. Mas ele voltar para o Pai, o que ele está querendo dizer com isso? Esse estrangeiro vai para o estrangeiro, para um lugar que é fora do comum dele. É que Jesus, quando ele veio à terra, ele assumiu a nossa humanidade, ele assumiu nossa carne, ele assumiu aquilo que nós somos. Então, quando ele vai para o Pai, o estrangeiro é a nossa humanidade que Jesus está levando para o Pai. Consegue entender isso? O estrangeiro aqui no caso é a nossa humanidade que Jesus está levando para o Pai. E aí então, só que Jesus, antes de voltar para o Pai, o que ele fez? Ele, muito rico, ele deixou então os seus talentos. Talento era uma maneira de medir então os metais preciosos daquela época. Um talento podia ser um talento de prata, um talento de ouro, mas aqui no Evangelho é um talento de ouro. E um talento de ouro era equivalente a 30 quilos de ouro. Então veja, um talento, 30 quilos de ouro. Esse que recebeu 5 talentos, são 150 quilos de ouro. Diz que ele distribuiu, para um ele deu 5 talentos, para outro 2 talentos, e para outro 1 talento. Ele deu essa riqueza que esses servos não tinham. O que Jesus está falando? Qual é a riqueza que Jesus está falando para nós, se afinal ele veio nascer e nem casa para ele tinha, nem roupinha para ele tinha, de certo modo, não tinha nada. Que riqueza é essa? Meus irmãos, a riqueza que o Senhor nos deu é a sua graça. A riqueza que o Senhor nos deu foi a sua palavra, os seus ensinamentos, foi os sacramentos que o Senhor deixou para a igreja. Essas são as riquezas e os talentos que o Senhor deu a nós. E à medida que eu recebo esses talentos, eu não posso enterrar, eu preciso multiplicar. O Senhor depositou amor no meu coração e na minha vida. O que eu devo fazer com esse amor? Multiplicar. O grande problema nosso como cristão é que a gente vem, nos deparamos com 2 grandes talentos. Um primeiro, a Eucaristia, a palavra. Outro talento, a vida de comunidade.
Olha os talentos que o Senhor nos dá. E o que nós fazemos com esses talentos depois que a gente sai daqui? A gente viu aqui, o Evangelho apresentou 3 tipos de gente. Os dois, aliás, 3 tipos, mais 3 pessoas, mais 2 tipos, né? Os 2 primeiros foram multiplicar os talentos, e o outro foi e enterrou o talento. E aí cada um de nós sabe o que é que fazemos com os talentos que aqui hoje estamos recebendo. Talvez a gente saia daqui, no próprio jardim da igreja e enterra o talento. Eu não quero saber dessa palavra para mim não, deixa do jeito que eu estou, tá bom demais. A minha vidinha do jeito que eu estou, indo na missa todo domingo, já está bom demais. Nada dessa história de uma vida mais comprometida com Deus, essa vida mais comprometida com a comunidade, não, nada disso para mim. Enterra ali mesmo no jardim o talento que o Senhor deu. E aqui então, diz que esse patrão, depois de distribuir os talentos, ele voltou e foi chamando os 3 servos para poder então prestar conta. Jesus voltou para o Pai na sua ascensão. Mas ele vai fazer o que, gente? Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele deixou cada um de nós com talentos. E ele vai voltar e vai chamar a mim e vai falar: Padre Marcelo, cadê os talentos que eu te dei? Eu vou dizer para ele, ou que eu enterrei, ou que eu multipliquei. Não tem outro caminho. Não, Senhor, eu tentei fazer alguma coisa. Não, você não tentou nada. Você não tentou nada. Ou multiplicou, ou enterrou. Ou nós vivemos em Deus, ou não vivemos em Deus. Consegue entender que a vida nossa, ela só tem 2 caminhos? Ou somos um povo que multiplica os talentos, ou somos um povo que enterra. E aqui, veja que a grande ênfase do Evangelho está justamente no que enterrou o talento. Tem muitos os motivos de ter enterrado o talento. Quantas vezes nós enterramos o talento da palavra? Por quê? Eu não quero saber dessa palavra. Eu quero ser um comungueiro, todo domingo comungando, só um ouvinte da palavra, mas eu não quero que essa palavra me transforme. Então eu enterro o talento, eu enterro a pregação de Jesus, eu enterro o reino de Deus, eu enterro a vontade de Jesus. Ou posso enterrar o talento por vergonha. Ah, Senhor, meus amigos estão tirando sarro de mim nessa história de viver a tua palavra aí, ó. Estão tirando sarro de mim, estão fazendo piada com a minha vida. Eu não quero não, vou enterrar o seu talento, bem escondidinho para ninguém saber que eu recebi o seu talento. Então nós podemos enterrar o talento por muitos motivos, mas, meus irmãos, o Senhor vai querer saber de nós: cadê o talento que eu te entreguei? E aí, se eu não quero multiplicar o talento, devolve no banco. Diz aqui o Evangelho: quem quer devolver no banco? Devolve para a igreja o talento. Deixa que outro multiplique o seu talento, mas não fique você segurando. Meus irmãos, mas na verdade a nossa vida foi feita para multiplicar os talentos, não foi feita para enterrar. O problema é que nós enterramos o talento de Deus, que era para a gente multiplicar, mas a gente quer pôr de maneira aflorada os nossos talentos, porque o meu talento é muito melhor do que os de Deus, porque os meus afazeres, as minhas coisas são muito melhores do que as coisas de Deus, e a gente enterra de Deus e quer que sobressaia o nosso talento. Por isso, meus irmãos, enterrar o talento é não querer que os dons de Cristo se multipliquem, é não querer que a vontade de Cristo se espalhe, é não querer que o amor dele cresça no mundo. Por isso nós precisamos multiplicar os talentos, como a mulher lá de Provérbios: ser uma mulher forte, ser uma humanidade forte, que trabalha, que teme o Senhor, que serve a Deus, mas que estende a mão ao necessitado também. E, meus irmãos, assim como esse patrão voltou para que os servos prestassem justificativa dos seus talentos, Jesus também vai voltar. E São Paulo está dizendo na segunda leitura aqui aos Tessalonicenses: nós não precisamos ter medo não, gente, porque quem vive, quem está em dia com Deus, não tem medo da volta do Senhor. Quem está em dia com Deus e está procurando, lutando para viver em estado de graça, não tem medo da volta do Senhor. Porque se o Senhor chegar, você está preparado? Olha, Senhor, estou lutando aqui, então tá bom. Mas se o Senhor chegar e a gente não está nada preparado, aí vai ser pego de surpresa. Senhor, espera um pouquinho, deixa eu só dar uma ajeitada aqui no meu coração, na minha alma. Meu filho, não dá mais tempo. Você já teve tempo demais, você não soube aproveitar a oportunidade. Por isso, meus irmãos, como não sabemos o dia, nem a hora que o Senhor vai voltar para perguntar o que fizemos com os talentos, comecemos agora a multiplicar os talentos.
Existem os talentos extraordinários, que são as graças que o Senhor nos dá. Mas existem os talentos que a gente recebe, os dons que nós recebemos e que nós poderíamos colocar à disposição da comunidade, mas a gente faz o quê? Não, eu não vou colocar à disposição da comunidade não, vou guardar. E a gente guarda. E às vezes a comunidade está contando, esperando o seu talento na construção da igreja, desse templo espiritual, e a gente enterrando o talento. Por isso, meus irmãos, se até o momento o nosso talentinho está lá enterrado, se hoje o Senhor está dando a oportunidade da gente ouvir esse evangelho, é porque Ele está dizendo assim para mim e para você: corre lá, desenterra, que dá tempo ainda de multiplicar o talento. Dá tempo. Talvez muitos de nós já enterramos o talento. Dá tempo da gente desenterrar e começar a trabalhar esse talento. E se o Senhor voltar e Ele pegar a gente desenterrando o talento, Ele vai ficar contente, porque afinal Ele viu que a gente mudou de pensamento. Senhor, eu tinha enterrado, mas eu resolvi desenterrar porque eu vi que a melhor coisa para a minha vida é praticar e multiplicar o seu talento. Quem multiplica o talento vai participar da alegria, diz aqui o Evangelho. Vem participar da minha alegria. Quem não multiplica, não participa da alegria que o Senhor tem para dar para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.